Uhum. Aí, só pra gente, primeiro, como é que é seu nome? Vinícius. Vinícius, eu titulo como lá? Vini Joe, coloca Vini Joe. Ju, quantos anos? 18. 18. Você mora aqui desde quando? Desde sempre. Desde sempre? Nasceu aqui? Nasceu. Então, queria saber, assim, primeiro, antes de a gente chegar no assunto, como que é a comunidade? Mano, a comunidade, tipo, é extremamente pacífica, certo? Tipo, a gente tem áreas que algumas vezes entram em conflito com outras áreas, mas isso é raro, fraga. Quando tem esse tipo de conflito, a comunidade também sabe como se portar para não sofrer com esse tipo de guerra. Mas dentro da normalidade a comunidade é muito pacífica. Você não vê, tipo, confusão de tiro, briga, esses negócios. A comunidade é muito pacífica. Entendi. Como que é a atuação da polícia aqui, cara? Véi, a gente contesta muito a atuação da polícia aqui porque muitas vezes ela é de forma exagerada, forma violenta. Quantas vezes eu já vi amigos meus quase morrer na mão da polícia. Não chegaram a ser um caso de estatística, mas quase morreram. Tipo, a polícia ela age de forma extremamente violenta aqui, de extremamente necessária, com pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com a situação, entende? Polícia às vezes que chega em movimentos quando tá assim, ó, crianças na praça e chegam com arma, tipo, do nada, botando terror na comunidade. Então a gente aqui meio que contesta um pouco essa atuação da polícia, porque ela é de forma muito, ela vem de forma muito intensa no momento que não precisa. Tem gente que fala que, por exemplo, é igual a polícia, ela vem pra fazer a repressão do Sim. tráfico, enfim. E aí, você acha que tem que ter essa divisão? Por exemplo, nem todo mundo que está na favela está cometendo um crime. Sim. Nem todo mundo que está na comunidade aqui está agindo ilicitamente. Assim. Uhum. Como que você acha? Como que você vê essa... Então, essa divisão não acontece por eles, né? Eu tenho por mim que a polícia, ela padroniza o estilo de como são os bandidos para eles. Qualquer pessoa que eles veem por aqui, que tem uma blusa de time, ou uma bermuda mais solta, até pessoas, mas às vezes até pessoas de raça, que, que eu sempre vejo sendo parados. A polícia ela padroniza o estilo de como ela quer que os bandidos sejam, é a minha impressão. Porque não tem a divisão, não tem divisão. Qualquer pessoa que eles vêm por aqui, eles param. Já vi parando desde criança até tipo idoso. Eles não têm nenhum tipo de separação de quem são os bandidos e de quem é a comunidade em si. Você acha que então há um certo preconceito? Com certeza é a palavra. Tipo, é padronização total. Pra eles, qualquer pessoa que tá na favela é o bandido. Tipo, é a repressão da luta anti-drogas que eles falam. É a total luta contra a favela. Porque muitas das vezes eu vejo polícias subindo em operações antitráfico, vindo amedrontar a própria comunidade, reprimir a própria comunidade em situações que não tem ninguém envolvido com nada. Entendi. E aí, cara, vamos entrar agora no assunto mesmo, Jefferson. Você é parente dele? Eu sou primo de criação com o Jefferson porque na época em que ele estava vivo, a minha tia morava com... Meu tio era casado com a tia dele. E tipo assim, a gente constantemente ia pra casa dos dois e vivia com eles mesmo. Tipo, eles moravam próximo de casa, até eles mudaram pro Milionários, a gente continuou ficando perto deles. E o Jefferson continuava aqui na Serra, então a gente tinha uma convivência muito próxima dele. E era um amigo. Um amigo do peito, que é isso. Qualquer pessoa que se você parar aqui na Serra que conhecia o Jefferson, vai te passar só referências boas sobre o Jefferson, porque o Jefferson é uma das pessoas mais amigáveis que eu já conheci na minha vida. Como que ele era assim, sabe? Mano, o Jefferson era um cara muito engraçado. O Jefferson era um cara que, você estando perto dele, você ria o tempo todo. Ele te fazia bem estar perto dele, entendeu? Ele te fazia bem, porque
Era um cara que não tinha problema com ninguém, era um cara que não tinha nenhum tipo de rabo preso com ninguém, um cara que te fazia bem. Ele era um cara extremamente de bem com a vida, talentoso. O Jefferson, eu não tenho nenhum tipo de exemplo ruim para dar sobre ele. E aí, cara, chegou o dia lá e tal, o dia da fatalidade, né, do erro. Aí me conta assim, como foi esse baque, como foi essa... Pra mim foi muito estranho na época, eu tava com 10 anos, se eu não me engano. E na época meus pais estavam separados e eu tava indo dormir na casa do meu pai e a gente passou por aqui, inclusive a última vez que eu vi o Jefferson foi num bar ali em cima, tava tendo algum evento, não lembro, e o Jefferson tava lá e eu passei lá com meu pai. Foi instantes antes dele morrer, inclusive. Abracei ele e tudo mais. E eu lembro que na época, quando eu tava indo embora, eu via helicópteros da polícia rondando. Tipo, a gente foi embora até inclusive por conta disso. Meu pai ficou preocupado e resolveu ir embora. E no outro dia eu fui jogar a bola, fui treinar e quando eu cheguei lá, as pessoas comentaram comigo. Falaram assim, pô, mataram uma pessoa lá ontem e tal. Eu fiquei tipo assim, nossa, quem que será que foi? Daí quando eu chego em casa, me veio a notícia de que era o Jefferson. E eu fiquei arrasado porque além de ser uma das pessoas que eu nunca imaginava que ia ter esse tipo de situação com ele, tipo, eu tinha vivido com ele o tempo todo e eu tava com ele momentos antes da morte dele. Pra mim foi uma coisa que me tocou bastante, fiquei muito arrasado. Bate, né, cara? E aí, assim, eu preciso só entender, claro, na sua boca, Uhum. o que foi que aconteceu? Você lembra e tal? Uhum. Dá pra falar? A situação que foi passada pra gente, por ver da polícia, foi que o Jefferson tinha atirado nos policiais junto com o tio dele. E tipo assim, o Jefferson nunca sequer teve armas até. O Jefferson era padeiro, dançarino. Tipo, a situação que foi posta que a gente não admitiu por conta disso. Ele nunca teve qualquer tipo de influência nem nada sobre crime. Tipo, o Jefferson trocar tiro com a polícia, a gente tem certeza de que ele foi mais um que foi padronizado e acabou sofrendo as consequências. Porque o Jefferson até tinha apresentação de dança, acho que dias depois da morte, tipo, marcada. Ele trabalhava na padaria e tudo mais, então não tem nem como, não tem nexo a esse tipo de situação. Inclusive pessoas que moraram próximo do local onde foi a morte dele contaram que só ouviram um tipo de disparo, não ouviram um disparo de armas diferentes, só ouviram um tipo de disparo. Não teve como, né? Não tem como. Como que foi a ação da comunidade, assim, velho? A comunidade, a partir do momento que soube dessa notícia, ela protestou bastante e resistiu. Inclusive nessa avenida aqui, teve protestos, vários protestos, incendiaram um ônibus aqui. Eu me lembro que em um dos protestos até meu pai tomou um tiro de borracha, mano. Ele chegou em casa chorando de tomar um tiro de borracha. Teve situações de a polícia estar aqui embaixo, a comunidade estar lá em cima, jogando coisa na polícia, porque a polícia, a partir desses protestos, ela começou a agir de forma bem mais violenta do que o normal, ela começou a ser bem sanguinária aqui em cima mesmo. Tipo, ela chegava aqui no meio do protesto e começava a atirar no meio das pessoas, jogar bomba de gás e, tipo, agir de forma de repressão mesmo. Sendo que a comunidade estava lutando por um direito, por uma coisa que tava na sua normalidade, porque não é uma coisa normal de se acontecer. Normal, assim, não se deve acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de morte. A comunidade meio que foi pra cima por resistência e por providências. Providências mesmo, porque a gente sabia que se a gente se calasse, ia ficar por isso mesmo. Ia ser mais um que ia ser arquivado e algum dia talvez alguém chegasse a olhar só. E aí rolou uma história também
Acho que a polícia não conseguiu subir. E quem subiu mesmo foi só conseguiu com a ajuda do exército. Isso é verdade? Eu cheguei a ver, assim, pessoas com o uniforme do exército. Como eu era bem pequeno na época, eu não consegui vir nas manifestações. Mas diversas pessoas falaram comigo que viram, assim, pessoas com o uniforme do exército no meio das manifestações, agindo na repressão. Assim, eu fico com a palavra dessas pessoas por serem pessoas de confiança, mas eu não estava aqui para presenciar. Entendi. E aí, você fez uma música, né, cara? Aham. Que levou, foi, como você disse pra mim, uma das. Foi um dos motivos, foram o Jefferson. Assim, Aham. né? E aí eu queria saber o que foi que rolou e tal, quais são esses motivos, qual é a ideia da música. Então a música, como eu próprio falo nela, é um grito de desespero na música. Por conta de diversas situações, mano. A gente já tem diversas situações de pessoas mortas pela polícia que é totalmente ignorada. A gente não só aqui em BH, tem Marielle, Amarildo, diversas situações de pessoas que a polícia vem, mata, faz o que quer, tipo, esse preconceito tem que parar, fraga. E eu tava cheio na época, muito cheio por conta disso. E eu escrevi isso e, tipo, eu aperfeiçoei de uns tempos pra cá, mas continua a mesma coisa, o mesmo grito de desespero, porque eu vejo que tá se tornando meio que atemporal, o tempo passa e, tipo, a situação meio que não muda. Você pode cantar ela pra mim? Eu vou recitar ela. Você tá? Beleza. Esse é um grito de um povo sofrido que foi reprimido em toda a história. É quase que um soluçar de dor de quem já cansou de ser da escória. Diz que respeita a raça, mas não importa quanta média faça, só conhece a dor quem carrega na pele a trajetória. Tentaram acabar com o meu povo, tentaram nos arrancar da raiz, nos torturaram, escravizaram, rebaixaram as religiões de minha matriz. Seguem matando e prendendo mais negros, escravidão persiste, discriminação. Mas se vem gringo já abre um sorriso, bem-vindo ao país da miscigenação. Mas que miscigenação é essa? Alguém me explica o que acontece? Se quando branquia é tão bonito, mas tão condenado quando escurece. Rede Globo fascista faz matéria para racista postar meme na net e eu não sei vocês, mas esse tipo de graça não me diverte e só me entristecem. Desmerece uma dor que sequer nenhum deles vai sentir e só se repete. 500 anos de luta, taxados apenas como mimimi. O seu lema de bandido bom é bandido morto, só serve para preto, favelado e pobre. Enquanto quem rouba tá todo engomado e se auto-julgando nobre. Eu quero é mais quilombo, menos colombo. Quero meu povo bem mais empoderado do que antes. Queremos filé mignon, cansamos de apanhar no lombo. E para falar de história, eu quero um inferno para cada um dos bandeirantes. Somos o espírito jovem de Jefferson Coelho. Temos a força de Marielle Franco. Nós temos a humildade de Rafael Braga, mas por PM, nós somos a praga. Me chamar de macaco não me faz parar, passa, porque o meu coração é África e aqui, Capitão do Mato não passa. O tamanho do pênis do estereótipo equivale ao tamanho do ódio. Nos negaram de comer e de beber, e hoje estamos com fome e sede de pódio. Ninguém aqui é escravo de ninguém. Muito bom, velho. E é realmente um desabafo, assim. Com certeza, mano. Tipo, são diversas situações, mano, que quem fica vendo daqui de cima não entende o porquê muitas vezes. Tipo, a nossa comunidade tem diversas situações de pessoas que morreram e sequer tiveram atenção na hora de olhar, foram só arquivadas como mais um. Viraram estatística. E tipo, eu cresci vendo esse tipo de situação, eu cresci vendo pessoas próximas. E quando foi com o Jefferson, eu fiquei meio que desolado. Acho que esse baque do Jefferson foi o primeiro. E daí eu fui reparando mais em pessoas, teve casos de fora e eu não aguentei, mano. Tive que fazer por ser uma coisa que já estava cheia, sabe? Já estava uma situação que incomoda até hoje. Ô, velho, pra mim é isso aí, cara.
muito obrigado mesmo por você ter que participado. agradeço. Você quer falar alguma coisa, velho? Não. Deixar pra galera e tal? Eu queria só dizer que para as pessoas de favela não se calarem, mano. Pessoas negras não se calem, fraga. Nós somos a resistência, mano. E que se a gente se calar, a repressão vence. E a gente não pode deixar isso acontecer. Se manifeste, mano. Fale. Proteste. Chega com o pé na porta, mano. Porque a gente precisa ter voz. Porque o plano deles é a gente não ter voz, mano. A gente não pode deixar isso acontecer. No mais, é fé. E tamo junto, galera.